Bom dia, pessoal. Bom dia, irmãos queridos, irmãs amorosas. É um rico privilégio, mais uma vez, eu poder entrar na sua casa e estar com você nessa manhã tão preciosa de domingo. O dia está lindo, o sol está brilhando lá fora e com ele o amor do Senhor, que aquece o nosso coração. Hoje a nossa transmissão está sendo pelo Facebook. Tivemos um probleminha lá no YouTube, talvez até a noite a gente resolva. Caso não, a gente faz por aqui mesmo, sem nenhum constrangimento. E nós estamos num tempo muito precioso, porque tivemos uma reunião do Conselho na última semana, em que tratamos da volta às nossas celebrações presenciais. Nós conversamos e iniciamos um grupo de apoio para que possamos receber as pessoas com todas as restrições necessárias e com muita equidade e amor. Se você gosta de serviço e gostaria de trabalhar com a gente, nos procure, tem espaço para você. Nós vamos receber as pessoas, nós vamos conversar sobre como vamos proceder, de que maneira nós vamos fazer isso. E você é muito importante e necessário nesse retorno. Se você faz parte das pessoas em situação de risco, não deve vir, e se você também não se sente muito à vontade ainda, você não é obrigado a vir, até porque nós entendemos que o que nos une é muito maior do que a presença necessariamente física, mas é a nossa decisão de amar um ao outro, assim como Jesus nos amou e assim como Ele ama o Pai. Então nós retornaremos no segundo domingo do mês de setembro. Segundo domingo, nós temos um link para inscrição. Se você quer se inscrever, há apenas 40 vagas. Mande uma mensagem no privado para nós e nós vamos enviar o link a você. Eu não vi hoje como é que está lá, se tem muita gente inscrita, mas eu vi ontem que tinha algumas vagas ainda. Não fica preocupado ou preocupada, caso você queira vir e não tenha vaga, porque nós estamos pensando em abrir uma turma de manhã também. Então, caso você não possa vir à noite ou não tenha vaga, a gente vai estudar a possibilidade de abrir a vaga pela manhã, e aí a gente faz 2 cultos, um à noite e um também pela manhã. Vamos conversando sobre isso, vamos discutindo isso. Estamos mobilizando toda a equipe nossa para a acolhida, e eu gostaria que você orasse por este assunto, tá bom? Mas vamos orar agora, vamos falar com Deus nessa manhã linda, manhã especial. Você já falou com Deus hoje? Você já orou? Você já leu a palavra de Deus? Você precisa fazer isso. Hoje em dia nós temos tantos recursos para lermos a palavra de Deus. Certo dia eu estava fazendo uma caminhada, eu tenho caminhado toda semana com a Priscila, tem sido muito bom para nós, recomendo atividade física, é necessário. E aí eu coloquei o aplicativo da Bíblia e fui ouvindo a Escritura enquanto eu caminhava. Gente, que delícia! A brisa vindo ao meu encontro, a paisagem da nossa bela cidade e ao mesmo tempo sendo alimentado pela palavra eterna do nosso Deus. É impressionante como em 1 hora e meia no máximo, de caminhada que a gente fez naquele dia, como nós podemos ouvir porções grandes da Escritura. E eu sou extremamente auditivo, eu sei que tem pessoas que são mais visuais, mas para mim faz algo assim, tem um significado enorme ouvir. A narração é boa e foi muito especial. Faça isso, faz isso durante a semana, faz isso enquanto você cuida também da saúde, cuide da saúde espiritual, é muito importante. Vamos orar então agora? Oremos. Pai de amor, nesta manhã especial nós te adoramos, nós te bendizemos e nós reconhecemos quão necessária é a nossa total dependência de Ti. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração na manhã desse dia, nessa escola, e que nós sejamos ministrados a partir da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente, deixa eu dar um bom dia aqui para vocês, deixa eu olhar aqui o nosso chat, quem é que está com a gente? A mamãe lá de Portugal, bom dia, mãe querida, um beijo para você, para a Luana, para o Otávio, o Otavinho, a Lígia, Ângela, bom dia, Francisco, presbítero Eliane, presbítero Edumar, Monique, Jefferson lá de Piúma, bem-vindo, e todos ainda que vão entrar aqui com a gente, ainda nessa escola dominical. Muito bem, considerando que a gente está se aproximando das eleições,
Todo ano eu gosto de falar sobre política, ou toda vez que tem eleições, pelo menos, eu gosto de conversar sobre esse tema que é tão relevante, tão necessário. Nós sabemos que votar é um privilégio de cada um de nós, e ao mesmo tempo é um dever, enquanto cidadãos que somos, cidadãos, isso, que somos. E o que acontece, que é um grande problema em torno da política, e eu vou tentar pontuar, na verdade não um, mas vários problemas. O primeiro problema, quando a gente pensa em política, há aqueles que dizem assim, eu não quero falar sobre isso não tem salvação, isso não tem solução. Essas pessoas são aquelas que generalizam, daquelas que falam assim, todo político é bandido, todo político não presta, e se não presta, é melhor me afastar deles e não falar com eles. Bom, existe esse pensamento. Existe também aquele pensamento assim, olha, eu não vou falar de política porque política causa divisão, e quando eu falo de política, alguém se magoa, e aí eu prefiro não falar, eu prefiro não tocar no assunto para que eu tenha a política da boa vizinhança. Embora eu tenha o meu posicionamento, embora eu tenha os meus candidatos, eu prefiro não falar para não causar nenhuma divisão. Muito bem. Há aqueles também que não deixam que o outro fale do seu pensamento. A gente tem visto na internet, não de hoje, no governo anterior, por exemplo, também, quando alguém fazia uma crítica ao atual presidente, ou à antiga presidente que nós tivemos, tanto Lula quanto Dilma Rousseff, as pessoas iam às redes sociais e se degladiavam com palavras. Hoje em dia, não é diferente. Eu percebo que há pessoas que querem se manifestar contra alguma atitude do governo, e há um grupo de pessoas que não deixa com que o outro se posicione. Eu acredito que tal comportamento também não seja saudável, porque a riqueza está exatamente no debate das ideias. Toda a unanimidade aburra, o grande filósofo já disse. Então, criticar, questionar ou elogiar são situações e comportamentos que fazem parte da nossa humanidade, da nossa vida enquanto seres sociais que somos. Jesus, ele não nos tirou do meio da sociedade, pelo contrário, ele orou ao Pai dizendo que pedia que os seus filhos não saíssem do mundo, mas que Deus os preservasse daquilo que é mal. Enfim, há aqueles que não debatem para não magoar pessoas, há aqueles que não querem, não sabem debater, há aqueles que são cegos a políticas de extrema direita e políticas de extrema esquerda e não abrem mão para uma reflexão, pessoas que fecham com determinado partido e enaltecem aquele partido, e olhe no que eu estou dizendo, eu já pastoreei lugares e pessoas que eram capazes de colocar o partido político acima das escrituras, acima da palavra de Deus, acima do carinho e do amor que nós temos que ter com as pessoas. Graças a Deus aqui não acontece isso, né? Aqui não tem nada disso. Nós somos extremamente santos, né? No Brasil, aqui no Espírito Santo, é maravilhoso demais. Bom, mas enfim. A pergunta então que surge por que eu devo debater sobre política? Por que eu tenho que tocar nesse assunto? Bom, eu vou tentar responder primeiro de um ponto de vista social. Primeiro, não existe sociedade sem a prática da política. Eu penso que se a nossa taxa de arrecadação e dízimo fosse um pouco maior, presta atenção no que eu vou dizer, na igreja ou nas igrejas, e se elas de fato cumprissem aquilo que Jesus pediu que estabelecer, aquilo que Jesus estabeleceu tanto no Novo Testamento quanto Deus na Antiga Aliança, seria papel da igreja cuidar da sociedade. Daí a expressão trazer todos os dízimos e ofertas, porque daquele dinheiro que vinha, ou daquele mantimento, ou daquela colheita, a igreja, os sacerdotes, tinham uma responsabilidade social de cuidar dos órfãos, das viúvas, daqueles necessitados. O que foi acontecendo? Ao longo do tempo, a igreja foi perdendo esse viés. E a taxa de impostos existe na sociedade, porque é papel hoje da sociedade, na verdade é porque ela exerce esse papel, mas nunca deixou de ser da igreja, porque o papel da igreja é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, dos doentes. É nossa missão, é nosso dever enquanto cristãos, e nós não podemos nos omitir nisso. Mas hoje nós entendemos que a sociedade se organizou.
Eu acho que isso foi até bom, porque a igreja tem um mau e péssimo costume, muitas vezes, de olhar para a sua própria realidade e se esquece da realidade de alguém que tem uma religião diferente. Então, o Estado, ele acolhe pessoas independentemente da sua religião, da sua escolha sexual, da sua... Eu não gosto de falar raça, porque eu não acredito em raça. Nós não temos raça, nós não temos cor, nós somos seres humanos. É assim que eu penso, respeito se você pensa diferente. E aí, a sociedade tem que existir o poder para que possa distribuir com equidade essas arrecadações que nos são impostas para a manutenção da vida, para a manutenção da saúde, para a manutenção do cuidado com a sociedade, com aquele menino que tem um pai agressor e precisou ser acolhido numa casa-lar, para que acolha uma mulher que foi violentada, foi forçada, foi machucada por esse marido insano, e o índice de homens que batem esposa está altíssimo, e gente dentro da igreja, por incrível que pareça, tem cometido esse delito. Eu quero denunciar que os pastores, quando eles falam para essa mulher machucada e agredida, que elas têm que orar e permanecer casadas, olha, pastores que agem assim são corresponsáveis pela brutalidade e maldade. A violência não cabe com o Evangelho, em espécie alguma, em gênero algum, de jeito nenhum. Então nós entendemos que a política é necessária porque nós precisamos de leis, nós precisamos de segurança, nós precisamos de saúde, nós precisamos de educação, e existe hoje o papel que é da família e o papel que é do Estado. Ambos existem nesse trilho de trem para a construção de uma sociedade mais justa. Então, por que eu preciso pensar sobre política? Porque, número um, há alguns que não querem colocar o rosto diante da sociedade e dizer assim, olha, nós vamos eleger alguém que leva os valores de Cristo e que vai fazer diferença, porque as pessoas temem, e aí elas cruzam os braços e não querem eleger ninguém. Por outro lado, há aqueles extremos, de líderes religiosos, padres, pastores, bispos, que impõem ao rebanho como se a igreja fosse um curral fechado, e como se as pessoas fossem obrigadas a votar no seu candidato. Uma vez eu ouvi uma conversa de alguns pastores de uma denominação evangélica, e eles diziam assim, nós precisamos eleger esse candidato, porque nós vamos abrir uma congregação da nossa igreja na Câmara. Olha que pensamento, um pensamento extremamente violento, um pensamento extremamente carrancudo, porque eu não tenho que ter uma congregação da minha igreja na Câmara, eu tenho que ser igreja de Jesus, isso é muito maior do que uma denominação, na Câmara, no hospital, no palácio, em qualquer lugar que eu estiver. Então, há aqueles que violentam, aqueles que impõem. Por exemplo, recentemente eu fui perguntado sobre um partido político que eu me associei, o Rede. Sim, eu me associei ao Rede. E aqui da nossa igreja nós temos um irmão que é vereador, um homem de caráter ilibado, tem feito um trabalho muito bonito. E aí eu fiz a nossa filiação, minha e da Priscila. E algumas pessoas me perguntaram, mas como funciona? Eu disse assim, olha, como cidadão eu posso me filiar sim. O que eu não posso fazer é obrigar as pessoas a pensarem como eu. O que eu não posso fazer é dizer que as pessoas são obrigadas a votar na pessoa que eu apoio, ou eleger a pessoa que eu acho mais bem preparada. O meu papel é reflexivo, mas cabe ao cidadão votar em quem quiser, cabe à igreja, enquanto ser humano singularizado, escolher o seu próprio representante. E não cabe a nós um processo de luta e degladiação um com o outro. Cabe o respeito, cabe o amor, cabe a fraternidade, o cuidado, o carinho. Porque antes de qualquer partido político, a gente tem que ver a pessoa que está lá. Bom, enfim, ditas essas coisas, eu resolvi começar uma série hoje para a gente começar a discutir sobre a política. Primeira pergunta que eu queria fazer, antes de ler a Escritura, ao todo eu separei aqui no mínimo 20 textos da Bíblia, mas calma, não vai ser tudo hoje. Eu acho que a gente pode aproveitar essa série até a eleição, e uma eleição diferente, né, que vai ter, que a gente está isolado, não sabemos como vai ser ainda. Até as igrejas estão elegendo seus representantes. Nós vamos ter a nossa Assembleia Maior da IPU agora em setembro também, para eleger o novo Conselho Coordenador Nacional, e vai ser de forma remota, nós vamos votar
através de um aplicativo. Enfim, é um tempo novo, de um novo normal, e nós estamos nos adaptando. Então, como nós vamos votar, nós precisamos refletir. Primeira pergunta que eu queria fazer para você, então, nessa série, nesse comecinho você pode escrever aqui no chat. A pergunta é, na sua visão, a bancada evangélica representa o Evangelho de Jesus Cristo? Vou repetir. Na sua maneira de olhar, a bancada evangélica, que está em Brasília ou em qualquer outro lugar do Brasil, representa os valores da palavra de Deus? Eu quero ver no chat o que você pensa disso. Vou esperar você escrever, se você quiser. Segunda pergunta. Eu devo votar em alguém pelo fato de que ele ou ela dizem professar a mesma fé que eu? Ou seja, evangélico só deve votar em evangélico? Católico só deve votar em católico? Presta atenção. Pensa. Terceiro, nós temos agido como Estado laico, ou a igreja, ou o cristianismo, e muitas vezes tem violentado as demais religiões, ou movimentos religiosos, impondo seus valores com violência. Pensa nisso. Outra pergunta, o fato de sermos um Estado laico torna o Estado um ateu? Pensa bem. O Estado é laico, mas ele não diz que nós temos que ser ateus. Ou seja, nós podemos exercer a nossa fé, nós podemos, então, exercer a nossa fé. Deixa eu ver aqui no chat como é que está aqui, que demora um pouquinho para mim, gente. A Ângela disse não, Eliane disse não, Romário disse não, Jefferson disse não, Sibeli não, Ângela não. Eu também concordo. O fato de ter uma bancada evangélica muitas vezes tem denunciado uma prática horrorosa e que se perpetua na manobra de leis, na venda de votos, e os políticos já entenderam que se aproximar de uma pessoa cristã dá ibope. Os políticos já entenderam que ir à igreja no período das eleições e falar bem da família tradicional é bom para eles, porque a grande maioria do nosso país é constituída de cristãos, e cristãos gostam e querem ver a família, pai, mãe e filhos, porque a palavra de Deus fala que só pode haver prole quando tem homem, mulher, pai e mãe, e baseado nisso, muitos de nós temos machucado muita gente, pensa nisso. Por que então que há pessoas que pensam que tem que votar em gente só porque é cristão? O que será que Calvino falava disso? Martinho Lutero, o próprio Zwinglio? O que esses teólogos falavam disso? Bom, Calvino entendia sobre vocação, tanto Calvino como Lutero. A pessoa é vocacionada para um ofício de servir. Quer ver só? Uma citação de Lutero. Essa aqui eu gosto muito. Uma vez perguntaram ao Martinho Lutero, um homem que estava aflito porque não era um pregador, assim como eu sou, e outros colegas o são. E esse homem perguntou para Lutero assim, Lutero, eu estou longe da vontade de Deus e do plano de Deus, porque eu deveria ser um pregador assim como você é, ou um clérigo. O que eu devo fazer? Aí Lutero disse assim para ele, o que você faz? Ele disse, eu sou sapateiro, profissão na época que era feita à mão, século lá atrás, 1517, século XVI, não tinha indústria ainda, essas fábricas enormes, era tudo feito à mão, terno, o alfaiate, enfim. E aí Lutero disse assim, então vá, você quer fazer a vontade de Deus? Ele falou, quero. Você quer se sentir bem com Deus? Quero. Então vá, faça o melhor sapato que você puder fazer, venda num preço justo, e aí você vai glorificar o seu Deus. Para concordar com ele, Calvino disse que todas as profissões que existem para servir a sociedade são vocacionadas por Deus. Por quê? Porque desde uma pessoa que dirige um ônibus coletivo, até aquela que cuida da saúde, ou aquela que limpa as ruas, ou limpa espaços e determinados locais, e pessoas que talvez são invisíveis até, porque a sociedade nem olha para elas,
são extremamente necessárias, colocadas por Deus, para uma santa vocação de cuidar da sociedade. Nós vimos isso na pandemia, em que as pessoas mais bem preparadas, entre aspas, aquelas que carregam diploma, elas se recolheram mais, e as pessoas que cuidam do estado social no sentido da vigilância, da limpeza, desses trabalhos que não podiam parar, continuaram se expondo. E aí nós vimos então um grau de significado na sociedade. Quem importa mais? Quem de fato significa? E nós começamos a olhar melhor esses chamados de invisíveis. Eu concordo com vocês que o Jefferson escreveu um negócio bem legal aqui, ó. 90% dos políticos brasileiros gostam muito de dinheiro, infelizmente é verdade. Francisco disse, entendo que cristãos devem votar em gente honesta, competente, ótimo. Francisco ainda disse, entendo que não representa, com raríssimas exceções, representam apenas grupos sectários desejosos por nacos e poder. Excelente a frase de Francisco. Eliane também falou aqui, 1, 2, 3 e 4 questões que eu trouxe, não. Ótimo, muito bom. Então, dessa maneira, políticos que estão numa condição temporária, eles estão ali para servir a sociedade numa vocação de amor, cuidado, equidade e fraternidade. Se uma pessoa se diz evangélica, mas não tem vocação, se diz cristã, mas não tem vocação para ser política, ela pode ser qualquer outra coisa na vida menos política. Ela não pode exercer esse local, essa função. Até porque, infelizmente, há aqueles que usam do meio político como um cabide de sustentação, de emprego. Eu fujo de candidatos que querem dinheiro através da política. Tudo bem que eu entendo a necessidade de trabalho, mas essa não pode ser a motivação de uma pessoa cristã que se candidata. A motivação, sobretudo, precisa ser o serviço, o amor e o compartilhar dessa arrecadação de uma forma justa que possa fazer a sociedade crescer. Bom, pensando nisso, eu quero ler alguns textos da Palavra de Deus com você. Hoje a gente vai até 10h30, ok? Lembrando que nós temos um ensaio do coral hoje, se prepare aí para você cantar muito bonito como você tem feito. Vamos lá. Abra comigo a Bíblia, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Eu vou ler. Tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Aqui era um tempo de teocracia e monarquia, por que não dizer assim? Mas hoje o nosso sistema de governo é democrático. Aqui a gente poderia fazer uma leitura moderna e pós-moderna dizendo assim, ó, tratem todos com o devido respeito. Isso vale também quando vai discutir na rede social, quando você vai falar sua intenção de voto, sua intenção partidária. Tratem a todos com o devido respeito. Respeito. Amem os irmãos, amem os irmãos, amem. Temam a Deus e honrem o presidente. Presta atenção, eu vou falar presidente porque aqui é democracia. Pedro primeiro falou que antes vem o respeito, antes vem o amor, a palavra agapau, que é um amor na base do compromisso entre irmãos, e ele fala de honra ao presidente, ou ao governador, ou ao político. É claro, certa vez eu estava questionando então uma atitude do atual presidente, num grupo pequeno, era numa rede social. Eu confesso que eu não votei no Bolsonaro, na época eu precisei justificar o voto. Entendo que muita gente votou nele como uma única opção que achou. Entendo que tem gente que já votou nele que está arrependida. E eu entendo que ele fez coisas até legais, mas coisas que são muito feias também. Eu respeito a sua posição política, não estou aqui para combater o presidente, não estou fazendo isso. Não estou fazendo isso. Mas o que eu estou fazendo aqui, eu trouxe essa conversa para você entender. Aí eu disse de uma ação que o presidente tinha feito, eu acho que foi naquele tempo de ministro da saúde, aquela coisa toda, e um amigo antigo meu lá da cidade de Colatina escreveu lá, não era minha rede social, era uma coisa bem privada, eu tenho muito cuidado com isso, eu não gosto de escândalo, de briga pública, enfim. Mas aí ele escreveu assim, cuidado com o que você está falando, porque você como pastor, olha só, a visão,
você como pastor tem que entender que é proibido se levantar contra o ungido que Deus colocou para governar. E quando você faz isso, você desobedece a palavra de Deus. Eu conversei muito com ele, expliquei a ele das minhas posições. E eu quero lançar então outra pergunta. Será que eu preciso honrar todas as atitudes de um político, de um presidente, de um deputado, partindo da premissa que se Deus colocou ele lá e todo o poder é constituído por Deus, eu sou obrigado a me sujeitar calado? Será que é assim? Será que é assim que a gente tem que tratar líderes religiosos também? Quando eles falam, a coisa tem que virar lei, tem que ser algo imposto, será que é assim? Eu penso que não. Eu penso que não deve ser assim, até porque Pedro, ele disse que lá em Atos, vai comigo, capítulo 5, versículo 29, ele disse bem assim, o texto está dizendo assim, registrado por Lucas: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Presta atenção nisso, obedecer a Deus antes do que os homens. Então, se, por exemplo, se o atual presidente faz uma propaganda com uma arma na mão, eu não faço arma na mão, porque eu não concordo. Respeito quem gosta do presidente, você tem o seu direito, mas eu, Bruno, pastor, eu não concordo. Eu não acredito numa política baseada na violência. Antes, eu acredito numa política baseada no amor, no respeito e na paz, como Nelson Mandela. Mandela foi um grande pacifista. Mandela queria conjugar o verbo amar com negros e brancos no seu país. Foi preso durante muitos anos. Ficou curvado dentro de uma prisão, que não podia nem sequer ficar ereto totalmente, porque era menor do que a sua estatura. E quando saiu de lá, a pessoa que ele convidou, de acordo com a sua autobiografia, ou melhor, a sua biografia, que foi alguém que escreveu, que eu acho que nem isso ele quis fazer, os grandes pacifistas não querem nem escrever nada sobre eles, porque tem vergonha, é alguém que escreve deles. E aí, ele convidou o carcereiro para sentar do lado dele no momento de apogeu, no momento de glória humana. E aí perguntaram para ele: por que você convidou o carcereiro? Ele disse assim: eu convidei porque eu queria que ele me visse pelo menos uma vez como ser humano. Até hoje ele me viu como um prisioneiro. Que atitude nobre. Eu acho que eu tremeria as pernas de pegar na mão de um homem desse. Homens como Gandhi, que libertou uma nação inteira com paz, sem arma, sem violência, sem ódio. Eu preciso entender que se uma determinada política, se ela faz o ser humano sofrer, qualquer tipo de ser humano, dizendo que um bandido bom é um bandido morto, essa política só tem sentido até o dia que o filho dessa pessoa for ladrão, ou a filha, quando sentir na pele o que é matar um ser humano. Porque eu acredito, minha gente, eu não sou a favor de cadeira elétrica, eu acredito que a vida é um bem tão precioso, que Jesus Cristo deu a vida na cruz do Calvário pela minha vida. Tirar a vida de outro ser humano já mostrou, esses regimes já mostraram que muita gente inocente morre porque a justiça é falível. Só Deus é infalível. Só o grande tribunal de Deus é infalível. Então, quando eu falo isso, que eu não posso dizer que um bandido bom é um bandido morto, muitas pessoas apedrejam. Mas reflita comigo. Se alguém chegasse na frente de Jesus Cristo e falasse assim: Senhor Jesus, o que o senhor acha de um bandido? Qual seria a resposta dele? É simples assim. Eu não acredito que Jesus diria: joga pedra nele. Aliás, Jesus falou com um bandido na cruz. Lembra? Quando ele disse: lembra de mim quando entrar no teu reino, ele disse: hoje mesmo, meu filho, isso é verdade, você estará comigo. Tem esperança enquanto há vida. O Evangelho diria: transforme a sua vida, converta o seu coração, se arrependa. Bandido bom é bandido lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus. Da mesma maneira que
a falsa realidade de colocar uma arma na mão de um sujeito resolve o problema social, porque não resolve, porque a pessoa com ódio, a primeira coisa que ela vai lembrar da arma, uma pessoa embriagada, uma pessoa fora de si, uma pessoa arrogante, orgulhosa, como nós seres humanos o somos, a primeira coisa que a gente vai pensar é pegar a arma e atirar. Se alguém bater num filho da gente, um dia desse bateram no meu filhinho na praça. 7 anos o Pedrinho, o garoto tinha 14, deu uma cotovelada de propósito. E se eu tivesse uma arma na mão naquele momento? Eu falei alto com o garoto, eu exortei o garoto, eu critiquei a atitude dele, a mãe veio defender e eu disse, a senhora também está errada, porque um menino de 14 bater num menino de 7 é uma violência bruta. Essa sede da justiça está na gente, mas tem hora que a gente pode exceder. E o problema é quando a gente excede, nós não temos o autocontrole. O texto que ilustra isso é o texto de Jesus Cristo, na antessala da prisão, agonizando em oração no Getsêmani, a tumba do soldado chega, e aí Pedro imediatamente saca a sua arma, ele tinha porte de arma, todo bom judeu andava com uma peixeira maior, uma espada, uma espadinha, era uma espada que não era igual a romana, provavelmente, era uma espada mais uma peixeira aqui do Nordeste, se a gente puder comparar. Ele pega aquele instrumento e corta a orelha do Malco. E quando ele corta a orelha do Malco, Jesus diz o que sobre a violência de Pedro? Pedro, guarda a espada. Porque quem por ela mata, quem por ela fere, por ela também será ferido. Jesus gentilmente pega a orelha do soldado e cola, mostrando que o que resolve a sociedade não é espadada, porque o ódio só gera ódio. O que resolve a sociedade é o amor, é o cuidado, é a empatia. Me faz lembrar o que o nosso irmão Jefferson, que sempre está com a gente aqui, o delegado de Piúma, me contou. Permita-me contar aqui, meu amigo, de uma situação que ele recebeu vários disparos e Deus, pela sua graça maravilhosa, pôs a mão sobre ele. Eu tenho certeza que Jefferson reviu muitos conceitos em relação a uma arma, mesmo sendo um delegado e sabendo da responsabilidade social que ele tem. Pensando nisso, então, Paulo escreve a Timóteo o seguinte... Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Aqui a gente já cai por terra a ideia de que chega o político, o pastor, o padre, põe ele lá em cima, e como se ele fosse um pastor, como se ele fosse um membro daquela comunidade. Não, não é só para ele, é para todos. O texto continua. Pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. O que Paulo está falando aqui? Ele está dizendo que quem exerce a autoridade, seja pastor, seja presbítero, seja um líder, seja a pessoa que sustenta a casa, todo mundo que exerce posição de liderança, especialmente aqui aqueles que são líderes públicos, a nossa responsabilidade como cristãos é orar por eles para que nós tenhamos uma vida tranquila. Por quê? Porque as decisões que se tomam lá reverberam diretamente na vida da comunidade da choupana até do palácio, do mais pobre dos pobres e do mais rico dos ricos. Nós temos que orar por eles porque é papel nosso orar. E governos ruins são colocados por Deus também, e governos bons são colocados por Deus também. Quando os governos são bons, é porque a sociedade está servindo melhor a Deus. Quando os governos são ruins, é porque eles são vara que disciplina o povo de Deus, para o povo voltar à prática da oração, voltar à vida de oração, e Deus dá uma folga. Deus nunca deixa de ser Deus, Deus nunca deixa de ser soberano. Então eu preciso entender que governos de direita e governos de esquerda, como nós vimos, infelizmente, a situação da Lava Jato, o Partido dos Trabalhadores, a nível internacional, envergonhou o nosso país. Nós vimos ali uma vergonha internacional, o impedimento da presidente, nós vimos ali a prisão do Lula, alguns vão dizer que foi arquitetado, outros vão dizer que não. Nós vimos agora recentemente o escândalo da fake news. Um acusa o outro de fake, o povo da direita acusa a Globo e a mídia de fake, e aí esses aqui falam que fake, na verdade foi a autoridade máxima do Facebook que veio à tona, veio ao jornal dizer que uma rede ligada ao presidente estava com fake news, dizendo serem falsos repórteres. Aí as pessoas falam, é mentira, mas está lá.
E a gente não pode ser cego. E aí, o que acontece? O que acontece é que, quando o sistema de televisão está falando mal do atual presidente, quem gosta dele fala que é fake news, mas agora apontaram uma reportagem, uma matéria, que o presidente está liderando a intenção de voto. E eles não vão dizer que é fake news. Entendem bem? As pessoas defendem aquilo que elas querem defender. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu volto a dizer, eu não vejo Jesus Cristo nem roubando a Petrobras, não vejo. Eu não vejo Jesus Cristo causando mal-estar a qualquer cidadão, seja gay, seja lésbica, seja transexual. Eu não vejo violência da parte de Jesus matando essas pessoas. Pelo contrário, se Jesus aqui tivesse agora, e ele está espiritualmente, ele abraçaria essas pessoas, acolheria essas pessoas, não jogaria essas pessoas fora, e qualquer tipo de violência contra pessoas que eu não concordo com o comportamento de acordo com os valores da palavra de Deus, mas qualquer tipo de violência a esse tipo de gente é pecado. E nós precisamos entender que existem milhares de gays e homossexuais que estão sofrendo com a violência daqueles que se acham santos. Eu não vejo Jesus trazer sofrimento. Ele fala do erro, ele fala em amor do pecado, mas ele transforma. Agora eu pergunto, como alguém pode ser transformado do seu pecado se nós, como igreja, levamos mais ódio do que amor? Como uma pessoa pode ser transformada para a glória de Jesus se nós não somos agentes de transformação? Pergunto, como nós podemos então ter uma política boa se a gente não quer se envolver com política? Presta atenção, eu estou fazendo uma reflexão filosófica, social, do todo. Eu não estou aqui dizendo que eu sou de direita nem de esquerda. Como eu já disse, recentemente eu me filiei ao Rede, mas pela pessoa do meu irmão na fé, Roberto, que eu admiro, que eu gosto, é nossa ovelha. Ele é pré-candidato a prefeito e a minha responsabilidade enquanto pastor, que conhece a ele, é recomendar a candidatura dele, é minha obrigação. Mas não é a sua obrigação votar neles, porque eu estou falando. Você é livre para votar em quem quer que seja. Você é livre para tomar suas decisões até que elas não firam os valores da palavra de Deus de uma forma de ação. Olha só o que diz o texto ainda, Salmos 33, 12. Vamos comigo. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Feliz é a nação que tem o Senhor como Deus. Aí eu pergunto, será que ter uma bancada evangélica, volto lá, é dizer que a nação pertence a Jesus? Presta atenção. Será que se um líder maior de um estado entrar numa marcha pró-evangelho, onde tem massas de pessoas, essa nação é feliz só por isso? Presta atenção. Será que uma pessoa que se diz evangélica, mas que é má, ou se diz cristão, mas é má, ou cristã, está fazendo uma boa política mesmo? Porque é incompatível com a fé. Ou eu sou doce, ou eu sou amargo, ou eu sou uma pessoa que tem uma palavra temperada de esperança, ou tem uma palavra de ódio. Pensando nisso, nós precisamos sim ser uma igreja corajosa na sociedade. Por isso que eu não tive dificuldade alguma de me filiar a partido, porque eu entendo que, num ponto de vista espiritual, o Roberto é o meu filho espiritual. Que tipo de pai eu seria se eu não apoiasse um irmão que eu quero bem, que eu respeito, até que ele caminhe na palavra de Deus? O dia que ele não caminhar na palavra de Deus, ou quem quer que seja, a minha função enquanto pastor é conversar com essa pessoa e dizer assim, olha, você errou, você pode rever isso? E aí a pessoa vai dizer, posso, eu me arrependo, eu estou errado, eu vou orar com ele, ele vai reparar o mal, ou quem quer que seja. Ou a pessoa vai dizer assim, não, eu não errei, eu quero ser assim, aí eu vou dizer, então, infelizmente, eu não ando mais com você. Percebe como é fácil? Só que a gente tem que ter mais coragem e, ao mesmo tempo, não ser violento. O discurso que eu não posso fazer enquanto pastor é assim, você tem que eleger o pré-candidato. Não vou fazer isso nunca. Você tem que ter uma política mais liberal, mais progressista, ou mais de direita. Não vou fazer isso nunca. Você é livre, meu irmão, para fazer o que você achar que deve, e a sua liberdade vai ao encontro da palavra de Deus. Se é incompatível, sai fora. Se ofende o cristianismo e o evangelho, não fique. Se ofende a fé no nosso Salvador, não fique. Jesus, em Mateus 22, do 17 ao 21, diz bem assim, presta bastante atenção.
Alguém disse assim: dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Imagine que alguém chega para mim hoje e fala assim: pastor Bruno, e aí, eu posso não declarar os impostos? Pastor Bruno, está tão difícil pagar essa carga tributária, eu posso omitir aqui da fiscalização? E aí Jesus responde. Jesus percebeu que havia má intenção, porque aquele pessoal ali estava querendo jogar Jesus contra as pessoas, porque as pessoas estavam oprimidas. Isso não começou hoje, minha gente. Pelo Império Romano, aliás, a opressão no Brasil começou desde Portugal. Enfim, é muita conversa para a gente em pouco tempo. Mas aqui as pessoas estão querendo pegar Jesus num erro. Elas estão querendo jogar uma pedra em Jesus se ele fala que sim, se ele fala que tem que pagar imposto, os judeus ficam contra ele. Se ele fala que não tem que pagar imposto, os judeus, esses maldosos, entregam Jesus para Roma, dizendo que ele está contra o Império Romano e ele seria preso ou morto. Eles lançam uma pegadinha do mal para Jesus. Há pessoas que lançam sentenças do mal o tempo inteiro. Olha o que Jesus responde. Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas. A palavra hipócrita aqui tem a ver com um ator disfarçado, um ator que se disfarça, que se traveste, que usa uma máscara para iludir, ludibriar, enganar e mostrar um outro selfie de si mesmo, aquele que não é, mas ele quer demonstrar. Esse é o hipócrita. E ele continua: por que vocês estão me pondo à prova? Ou seja, por que vocês estão fazendo essa pegadinha comigo? Estão de brincadeira comigo? Estão me fazendo um teste, uma prova? Estão me testando? Mostre-me a moeda usada para pagar um imposto. E eles lhe mostraram um denário, que era um dia de trabalho de uma pessoa, um denário. E ele continuou, eles lhe mostraram um denário e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? E aí responderam: de César, responderam eles. E ele lhes disse: então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aqui tem gente que usa esse versículo da forma errada, dizendo que a gente tem que ser totalmente fiel ao governo e ser totalmente correto em tudo. Claro que a gente tem que ser correto, gente. Não estou ensinando que você tem que ser um enganador, por favor. Mas o que Jesus realmente está falando aqui é o seguinte: olha, de quem que é essa foto nessa moeda? E falaram: de César, então dá para ele. Ele está sendo duro aqui, ele está dizendo assim: eu não tenho conversa com isso, isso é coisa da terra, isso é coisa do aqui e agora. Dinheiro vai acabar tudo vai ser destruído pelo fogo. Meu assunto aqui é eterno, meu assunto aqui é eternidade, meu assunto aqui é o céu. Meu assunto aqui é o meu reino sendo estabelecido, mas presta bastante atenção, nós não podemos viver o aqui e agora só com a cabeça no céu. Enquanto estamos na sociedade, é um período tão curto que nós vamos viver em relação a toda a eternidade com Deus, nós temos que tornar esse mundo melhor para todos os seres humanos, porque ser sal é preservar o mundo, é curar o mundo. A potência do sal curador é enorme. A igreja precisa curar o mundo. Como? Na política. Cuidado com candidatos que vêm dizendo que são cristãos, que lutam pela família. Que família? Candidatos que falam que cuidam da família, mas separaram, divorciaram 10 vezes. Por favor. Estou sendo irônico. Que família? Presta atenção. Um bom candidato é aquele que ama a todos e quer servir a todos decentemente e igualmente. Cuidado com esses que vêm prometer dinheiro, propina. Certa vez, quando eu estava começando o ministério, entrou um casal lá na minha sala pastoral, lá na cidade de João Nevo. Eu era novinho. Agora eu já tenho essa barba branca. Estou ficando mais velho. Estou aguentando mais pedrada. Não estou ligando muito para essas coisas mais. Já passei por tantas elas por causa do Evangelho e passarei outras. Mas continuo amando a Jesus Cristo e a verdade que Ele me mandou pregar, e eu vou continuar pregando, doa quem doer. Se doer em mim, vai doer em mim, mas eu vou falar. É o meu papel ensinar. O meu papel é ser mestre do povo de Deus. É ensinar a Escritura, ensinar a verdade do Evangelho. E aí entrou esse casal, era novinho, começando o ministério, ela era vereadora da cidade, e ele um funcionário público, por isso que ele não podia se candidatar. E aí ele já chegou dizendo assim: olha, eu vim aqui recomendado pelo pastor da denominação X, e a gente está começando a campanha dela para deputada, e eu vim pedir o seu apoio com as igrejas presbiterianas. Na época eu era da Igreja Presbiteriana do Brasil ainda, e aí conversei, ouvi as propostas, achei ele um pouco afobado, sabe, mas ouvi,
E aí ele, na hora de sair, disse assim, olha, eu vou fazer com você a mesma coisa que eu fiz com um pastor que me recomendou. E foi tirando um talão de cheque, assinando, e eu fiquei olhando aquilo assustado. E ele falou assim, olha, tirou o cheque, me deu e disse assim, olha, por favor, não tenha isso como um acordo político, não, mas é só para o senhor comprar uns ternos novos, umas coisas novas. Naquele tempo, gente, eu comecei no ano de 2008 no pastorado, era o ano de 2009, há 10 anos, 11 anos atrás, era um valor de R$ 15.000 que custava um valor significativo. Eu rasguei o cheque na frente dele e disse assim, a porta está ali, porque eu não estou aqui vendendo um curral fechado. Por favor, se retire. Mas o outro aceitou. Eu não tenho compromisso com o outro, mas eu não posso pecar contra a minha consciência, porque aqui não tem curral fechado à venda. Ele foi embora. Na outra semana a gente teve um encontro na cidade. Quando ele me viu, pessoal, ele fugiu de mim, como diz aquele ditado popular, exatamente como o diabo foge da cruz. Mas existe essa corrupção e eu tenho que falar não a ela. Existe esse erro de pensar que político tem que trocar coisa um com o outro para ganhar dinheiro, ganhar voto, de que político tem que dar cesta básica e fazer selfie. Minha gente, a política do café com leite já acabou, do coronelismo já acabou. Nós estamos numa democracia onde todo cidadão tem o direito, todo cidadão tem o dever e a consciência cidadã de transformar o mundo num local melhor para a habitação de todos. Bom, eu vou terminar por aqui, vou tentar dar uma olhadinha no nosso chat, para ver como é que está a coisa aqui, e aí a gente já vai encerrar. Se você tem alguma colocação, alguma fala, por favor, coloque aí que eu vou ter a maior alegria de compartilhar com você. Ah, que pena, eu não estou vendo todo o chat aqui, queria ver vocês. Tem alguns que não estão aparecendo para mim, eu sinto muito, muito mesmo. Muito mesmo, infelizmente. Eu só quero terminar, então, eu não estou conseguindo ler. Isso, consegui de algumas aqui, ó. Deixa eu ver aqui, o Jefferson escreveu uma coisa, que eu falei dele, deixa eu ver. Se submeter a Deus, pastor, arma é ataque, não defesa. Olha que lindo, um delegado de polícia ensinando isso para a gente. Gente, isso é lindo, parabéns, doutor, parabéns. Vou chamar de doutor aqui com carinho, né? Eu não gosto também de ficar chamando de doutor em público, porque a gente é igual, né, meu amigo? Para Deus o que importa não é o que vem antes do nome, eu sei que você sabe disso. O senhor é um homem muito amoroso e generoso, olha só o que ele falou. Se submeter a Deus, pastor, é arma e não defesa. 90% dos policiais de folga mortos estavam armados, mostra a estatística. Meu Deus do céu, gente, meu Deus, eu lamento a morte desses homens e certamente a família deles perdeu muito. A Lígia diz que não existe mudanças senão através do amor, educação e saúde. Ótima, Lígia, ótima fala. Falar em democracia, a gente ouve muito, mas será que eu pratico? Ótimo. Eu acho que eu não pratico, Lídia, quando eu questiono o outro, me imponho sobre o outro. Eu vou te fazer um pedido, não a você, né, Lídia, mas a todos que estão com a gente. Por favor, gente, respeite as pessoas na rede social. Se a pessoa gosta de um outro partido político, não fica mandando texto todo dia provocando. Respeita essa pessoa. Antes do partido A ou B, tem uma pessoa ali e o texto nos recomendou amar. Eu não tenho que colocar o meu irmão na fogueira, porque ele é meu irmão, embora ele pense diferente de mim. Eu acho que a grande saúde mental e o crescimento como discípulo de Jesus é quando eu sou capaz de amar o outro do jeito que ele é. O problema não é, por exemplo, o gay entrar na igreja, o travesti, o problema é se eu vou ser capaz de amá-lo como Jesus mandou. Quando você olha alguém que tem uma tatuagem, eu tenho uma tatuagem aqui, eu não recomendo que você faça, eu não estou mandando o seu filho fazer, não é isso que eu estou dizendo, mas eu tenho uma tatuagem que para mim teve um significado da minha vida, um momento que eu vivi, que eu sofri muito, eu acabei fazendo essa tatuagem, não sei se hoje eu faria, não sei, estou convivendo com ela, mas a questão é, quando você tem preconceito de quem quer que seja, Jesus te pergunta assim, você é capaz de amar essa pessoa com essa tatuagem, com essa marca? Você é capaz de amar aquilo que é diferente de você? Você é capaz de estender a mão para quando ele precisar ou ela?
Ou você vai jogar pedra porque você não aceita, porque não é de acordo com a sua moralidade, não é de acordo com aquilo que você vê. Olha, Jesus mandou a gente pregar o Evangelho e a gente prega o Evangelho amando. Então, em nome de Jesus, a campanha vai estar aí, de prefeito. Eu não vou usar meios de igreja para falar quem eu apoio, não vou, mas eu apoio pessoas, eu vou falar na minha rede social pessoal. Não estou contra a sua pessoa como minha ovelha, amo você, respeito. Não entro em debate político com você, porque eu respeito a sua atitude. Mas eu quero pedir que você também respeite a minha, porque já tem uma máxima que diz que o direito de uma pessoa termina exatamente onde começa o da outra. Então, todos têm direito de opinar e de falar. Vamos ver aqui o finalzinho. O Romário colocou um texto bíblico. Mateus 25 a 28, me ajuda a servir as pessoas. Ótimo, excelente. Ok, o Francisco disse excelente mensagem, tema espinhoso para muitos, de fato, viu? Ore por mim, Francisco. Mas é nisso que eu penso, é nisso que eu creio, e eu não posso pecar jamais contra a minha consciência. Semana que vem a gente pode continuar. O que você acha? Se você acha legal, traga algumas temáticas durante a semana, se você quiser, manda para o meu WhatsApp, que eu posso tentar responder à luz da palavra de Deus e a gente construir um debate sério, amoroso, equilibrado juntos. Minha oração é que você tenha um dia muito legal e abençoado, um almoço maravilhoso. Hoje a Pri não veio comigo, que ficou igual você em casa, está fazendo uma lasanha para a gente. Pensa, que delícia. Aí eu liberei, falei, não precisa ir não, me ajudar, fica fazendo a lasanha, por isso que a gente está com uma câmera só. À noite eu vou tentar transmitir pelo YouTube, deu uma mensagem de erro, não sei o que aconteceu, mas caso aconteça de novo, a gente vem aqui para o Facebook sem problema, tá bom? Um beijo para você, Deus te abençoe, espero não ter confrontado ninguém, pelo contrário, eu quero amar você e ser uma bênção para a sua vida, me permita ser um servo de Jesus na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado por essa manhã, obrigado porque o Senhor nos levanta para sermos voz profética. Deus nos ajuda a tratarmos de temas que a sociedade complica tanto, mas que à luz da Tua palavra, esse tema fica descomplicado. Nos ajude a ser honestos, sermos honestos e verdadeiros, para a gente poder ser fiel à Tua palavra, e a gente poder respeitar o outro, e a gente não pregar a teologia do ódio, do desrespeito, mas que o amor, ó Deus, sobretudo, seja o vínculo que nos une. Nós oramos por todos que o Senhor nos confiou no pastoreio e pedimos a direção do Senhor sempre, em nome de Jesus. Amém. Boa semana, Deus te abençoe.